Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo é levar uma informação para uma irmã que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. Filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 5ª temporada estudando por esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, o Evangelho Limpo Cósmico. Pergunte e a resposta entre o espírito Ramatiz e o médium e sigo mais. E a terceira e a quarta esse livro aqui. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Estou no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu estou dando continuidade a que Jesus, foi indagado pelos escribas. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Não mais, ide, e no futuro não pequeis mais. São João 8, 3, 11. Item 13. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Disse Jesus: esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma fala de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Aqui, vamos entender aqui, né? Ele fala aqui, ele levanta, falou que não iria julgá-la, e no final ele pede: vá à mulher e não peque mais. Depois dessa história, antes dessa história toda aqui, eu vou terminar de falar de um fato importante, aqui a indulgência. Quando ele fala aqui, ele cita a indulgência, o que a indulgência é? A indulgência é a gente não fazer comentários do pecado de cada um, Então, se a gente vê uma prostituta, a gente não falar que ela é prostituta. Se a gente vê uma adúltera, não falar que ela é adúltera. Se a gente vê uma pessoa cometendo adultério, não falar que ele é adúltero, ou adúltera. E por aí vai. Não fazer esses comentários de julgamento. Se ela vem nos procurar para falar alguma coisa, a gente vai ouvi-la, e olha, falar: seu problema é referente a isso, aquilo e tal, você traz esse karma de encarnações passadas, porque fez isso, não está resgatando. Então, explicar, não julgá-la, tá? Então, a indulgência é isso, não julgar aquele, ou seria o próximo. Aqui tem uma história que ela não é contada sobre a mulher adúltera, que depois essa mulher adúltera, ela está com Jesus conversando e aparece o Pedro, E o Pedro
ele tinha uma mania, né, que só ele era certo, os outros eram errados, então os outros tinham que ser culpados. Então, ela estava com uma amiga dela, essa mulher adúltera, e essa mulher adúltera falou para Pedro e Jesus que ela não tinha cometido adultério, ela tinha sido roubada, e aquela pessoa que roubou ela falou que ela estava cometendo adultério, só que ela naquele momento não estava cometendo adultério. Então Pedro, como ele é o Pedro, eu gostava de confusão, de briga, então falou assim: você sabe onde que essa pessoa mora? Aí ela falou: sei, então vamos lá. Quando chegou lá, adivinha de que era a casa do cunhado dele. O que Pedro fez? Nada, calou, porque era o cunhado, porque os outros que iam errados e eles estavam certos. E Jesus não falou nada, foi lá e tal, né? Então esse comentário que eu queria fazer aqui. Então não tenho mais nada, né, para falar sobre o tema de hoje. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.